São 18 horas. Aqui estamos e contamos com essa espiritualidade amiga que nos traz o seu carinho, o seu amparo, aquela sensação de paz, de harmonia que nos conforta, fortalece nossa fé e nos banha com energias benfazejas, nos reerguendo para os embates da vida, tão necessários para a nossa evolução espiritual. Agradeçamos a Deus pela vida, ao amado Mestre, guia e modelo, por sua boa nova, tesouro precioso, e a Fabiano de Cristo que nos reuniu nesse cenário de luz e amor, nosso oásis de esperança, inesgotável em suas benesses. Do livro O Espírito da Verdade, Emmanuel nos traz o texto do Espírito Hilário Silva, psicografado por Valdo Vieira. Há um século, referindo-se ao tempo decorrido entre o início da divulgação da doutrina dos espíritos e o texto escrito em 1960. É relacionado ao item 2 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. A máxima, buscai e achareis, análoga a outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Aí está, embutido o princípio da lei do trabalho, que é o alicerce da lei do progresso. O texto relata uma história muito conhecida nos meios espíritas, que diz assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se a mesa. E aí Kardec estava desalentado. Nesse momento, a sua esposa, a doce Gabi, vem entregar-lhe uma encomenda cuidadosamente apresentada. Então, o professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. E aí, o missivista vai descrevendo que se casou com a sua companheira ideal, tinha uma vida maravilhosa, mas de repente Antoniette partiu, levada por sorrateira moléstia. Então ele conta do seu desespero, sentindo condenado ao desamparo, sem confiança em Deus, precisando continuar vivendo, cheio de dúvidas, aflições, e resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera, me disse ele. Não passava agora de trapo humano. Então a ideia de suicídio começou a aparecer. E aqueles dias de angústia, noites de insônia, e ele pensava que seria fácil ele se atirar no Sena, pois ele não sabia nadar. Até que, em uma madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo dominaram, ele buscou a Ponte Marie. E aí ele conta: olhei em torno contemplando a corrente e, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera.
Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam mensagens de agradecimento, finais, assinatura, data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou um lindo exemplar ricamente encadernado do Livro dos Espíritos e na capa viu as suas iniciais, as iniciais do seu pseudônimo, A.K. Na página de frontispício ele conseguiu ler aquela mensagem a que o missivista se referira, a primeira mensagem, mas havia também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. A bela história de dois espíritos que pretendiam praticar o suicídio e, lendo o Livro dos Espíritos, enxergaram uma nova luz, a luz da esperança. Então, queridos amigos, buscai e achareis, e nessa busca o conhecimento de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o porquê das nossas dores e sofrimentos. Diante do conhecimento da nossa imortalidade espiritual, do Pai justo e amoroso que nos criou, passamos a entender e, racional e humildemente, pedimos auxílio. Nos entregamos nas mãos do Criador e chegamos à conclusão: a vida é um bem precioso, inestimável, que Deus nos concedeu. E só Ele sabe nossa hora de partir. Portanto, viver é demonstrar amor, humildade e respeito às leis divinas. O conhecimento se aplica em cada momento de nossas vidas. Buscar o bem e exercer em cada momento de nossos muitos minutos, de nossas muitas escolhas iluminadas pela fé, mas acima de tudo, a nossa vontade de fazer a vontade do Pai. Ele é sábio, nos ama e só quer a nossa felicidade. Não precisamos ser tristes, não precisamos sofrer, se nós tivermos essa consciência da imortalidade e de todas as chances que nosso espírito receberá para a sua evolução. Então, meus queridos, muita paz, muita luz
e que Deus nos abençoe e Jesus nos envolva com seus braços, com seu amor e sua paz, hoje e sempre. Que assim possa ser.